E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larry Vidica e nós daremos hoje continuidade ao nosso estudo dos povos antigos, né? Nós estudaremos a cultura, os costumes, a política, a religião, né, de dois povos importantes da antiguidade oriental, os mesopotâmicos e os egípcios. Na aula anterior, nós falamos com ênfase na civilização mesopotâmica, os povos da Mesopotâmia. Hoje, nós falaremos com um pouco mais de ênfase nos povos egípcios, nos povos da civilização egípcia. Então, hoje, nós estudaremos os egípcios, religião e cultura. Bom, os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Não tinham crença em um único Deus. Perceberam que nesse ponto eles se assemelham aos povos mesopotâmicos? Os mesopotâmicos também eram politeístas, também tinham crenças em vários deuses. Então os egípcios também eram assim. Eles não acreditavam num único Deus, vários deuses. Dentre esses deuses egípcios, os principais eram, né, os mais importantes, os mais cultuados no Egito eram Amon-Ra, Deus criador do universo, criador de todas as coisas, criador, inclusive, de todos os outros deuses. Osíris, Deus da vida após a morte e juiz dos mortos. Isso mesmo, né? Pelas funções do deus Osíris, nós podemos perceber que na civilização egípcia eles tinham crença na vida após a morte. Então Osíris era o deus da vida após a morte, era o Deus responsável, né, por cuidar, né, da alma das pessoas, do Ka de cada pessoa. O Ka era o nome que eles davam à alma, né, ao espírito. Outro deus muito cultuado é a deusa Ísis. Ísis é a deusa protetora da magia invencível. Deusa das mães, deusa das esposas, deusa das mulheres, vamos dizer assim. E o deus Horus era o deus criador da vida na Terra. Enquanto nós temos, né, Amon-Ra, que é o criador do universo, que é o criador dos outros deuses, o deus Horus é o deus responsável por criar a vida na Terra, por criar os seres humanos e tudo aquilo que tem vida na Terra, né? O deus Horus era o protetor do faraó. Vale ressaltar aqui, enquanto na Mesopotâmia não tinha unidade política, lá cada cidade tinha um governante, que não tinha um chefe maior, cada cidade tinha um rei, cidades-estado. No Egito isso não aconteceu. Lá no Egito vai ter unidade política nas mãos de um único governante. Quem era esse único governante? O faraó, né? Então, no Egito, ele não era chamado de rei, ele era chamado de faraó. Então, lá no Egito, prevalecia unidade política, tá? Lá, um governante só geria toda a civilização, toda a terra, né? Todo o reino do Egito. Bom, os deuses egípcios, eles eram representados da seguinte forma. Eles podiam ser representados de três maneiras. Eles poderiam ser representados de forma antropomórfica, eles poderiam ser representados de forma zoomórfica
E eles poderiam ser representados também de forma antropozoomórfica. 3 maneiras para se representar os deuses egípcios. Vamos falar de cada uma delas para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a representação antropomórfica. Deuses com a forma humana, totalmente humana, né? Com semelhança a um ser humano, né? Um exemplo de Deus com a representação antropomórfica é Osíris, né? A deusa da vida após a morte. Tinha uma figura humana, né? Então, ela era antropomórfica. Agora, deuses que tinham a forma zoomórfica. O que é a forma zoomórfica? Zoomórfica eram deuses com a forma animal, de animal, né? Representados na figura de um animal. Um exemplo de um deus com forma zoomórfica é o deus Amite. Amite era na forma animal. E a representação antropozoomórfica, ou seja, misturava os antropomórficos com os zoomórficos. Então, esses deuses eram deuses com forma humana e animal ao mesmo tempo, com partes animais e partes com a representação humana. Exemplo, Horus. Horus era um deus que tinha essa representação antropozoomórfica. Então, os egípcios, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte. Tá? Eles não acreditavam que a pessoa morreu, acabou. Eles acreditavam que tinha vida após a morte. Os faraós, eles empenhavam-se na construção de gigantescos túmulos, enormes, gigantescos túmulos, que guardavam, né, não só o corpo do faraó mumificado, mas também todas as riquezas que esse faraó acumulou no decorrer da sua vida. O nome desses túmulos eram as pirâmides. As pirâmides vão se tornar tão importantes para o Egito que elas são hoje a maior representação da civilização egípcia, né? Elas servem, né, como uma forma, um carro-chefe de apresentação para a civilização egípcia, tornaram-se símbolos da civilização egípcia, né? Mas na verdade, as pirâmides gigantescas do Egito eram, na verdade, grandes túmulos, onde o corpo mumificado, preservado dos egípcios, né, eram colocados lá, para quando ele voltasse da vida após a morte, ele não só recuperar o seu corpo, mas recuperar tudo aquilo que era dele. Por isso que ele armazenava tudo que ele acumulava, toda a sua riqueza no decorrer da vida dentro da pirâmide. Porque eles acreditavam que ele voltaria da vida após a morte e ele tomaria posse de tudo que era dele, né? Essa era a crença egípcia. As 3 maiores pirâmides do Egito, elas ficam no Vale de Gizé. O Vale de Gizé fica nas proximidades da atual capital do Egito, que é a cidade do Cairo. Tá? Então o Vale de Gizé, lá tem as 3 maiores. Não são as únicas, mas são as 3 maiores pirâmides do Egito. Os 3 maiores túmulos, né, do Egito. Então, quais são essas 3 maiores pirâmides do Vale de Gizé? É a pirâmide do faraó Kelps, do faraó Khafre e do faraó Miquerinos. Essas são as 3 maiores pirâmides do Egito. Do faraó Kelps, do faraó Khafre e do faraó Miquerinos. Então, eles acreditavam, como eu já disse, que quando alguém morria, a sua alma era julgada no chamado Tribunal de Osíris. Lembra que Osíris era o deus da vida após a morte? Então, eles acreditavam que a alma dessa pessoa, ela passaria por um julgamento lá no Tribunal de Osíris. No Tribunal de Osíris, o coração desse morto era pesado, né? Colocava-se numa balança. Se o coração fosse mais pesado,
do que o que era colocado na outra extremidade da balança, essa pessoa tinha o direito de retornar do mundo dos mortos, retornar à vida. Era uma pessoa justa. Coração pesado, pessoa justa. Agora, se o coração, né, se o coração da pessoa fosse maneiro, leve, né, que não tinha boas ações, não guardava bons sentimentos, essa pessoa, né, não tinha o direito de retornar da vida após a morte, ok? Então tinha um tribunal, o chamado Tribunal de Osíris, a deusa da morte, a deusa da vida após a morte, né, o juiz dos mortos, que julgava a alma dessa pessoa por meio dessa balança, ok? Bom, os egípcios, eles possuíam também o chamado Livro dos Mortos. No Livro dos Mortos, eles registravam em vida, né, as qualidades da pessoa, as qualidades, né, do faraó, as qualidades da pessoa importante. E esse Livro dos Mortos, eles acreditavam que ele seria consultado por Osíris na hora do julgamento, né? Na hora do tribunal de Osíris, esse Livro dos Mortos poderia ser consultado. Então Osíris consultaria e veria quais eram as boas ações, o que de bom aquela pessoa teria feito, registrado no chamado Livro dos Mortos, que era utilizado no tribunal de Osíris. Em caso de absolvição, como eu já disse, a alma, o K da pessoa, eles chamavam a alma de K. Então o K da pessoa podia recuperar o corpo ao qual pertencia. Por isso a necessidade do corpo estar preservado, conservado. Para isso, né, os egípcios desenvolveram uma técnica milenar muito precisa, uma técnica de mumificação, que preservava os corpos das pessoas mortas. Essa técnica de mumificação, né, é considerada a primeira de todas as técnicas de embalsamamento de um corpo para conservar por um tempo. Só que era tão bem feito que tem múmias aí conservadas 2000 anos depois. Óbvio que não tá igual, secou, mas a pele, você ainda percebe a pele da pessoa. Isso indica que foi preservado. Depois de 7, 8 anos não tem pele mais, só tá um esqueleto. Nessas múmias de 2000 anos ainda tem pele, mesmo que seca, mas ainda tem. Então o processo de mumificação era muito eficaz. Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte, que se a pessoa tivesse um julgamento favorável lá no tribunal de Osíris, ela voltaria da vida após a morte e reassumiria o seu corpo. Por isso a necessidade do corpo estar tão preservado. Olha que legal, né? Então eles desenvolveram uma chamada técnica de mumificação, né? Que colocaram aquelas ataduras, né? Aquelas faixas na pessoa era o último estágio. O processo, ele demorava meses até ficar pronto, né? Tão preciso, tinha que demorar muito tempo, meses depois que a pessoa morreu, ela ainda estava em processo. Tinha produtos que eles desenvolveram, como latrão, por exemplo, né? O corpo era mergulhado no latrão antes, né? Algumas partes do corpo eram retiradas, alguns órgãos internos que poderiam apodrecer com mais facilidade eram retirados. A última parte eram as ataduras, eram as faixas, enrolar o corpo nas faixas, né? Então era um processo muito bem desenvolvido, um processo milenar, e que funcionava, o corpo ficava preservado. Nós temos múmias ainda que tem pele no esqueleto até hoje, 2000 anos depois, expostas em vários museus do mundo todo, né? Então isso é muito importante. A múmia era colocada num sarcófago, o estágio final, né, depois do processo de mumificação realizado, ela era colocada numa espécie de caixão, chamado sarcófago. E esse sarcófago era conduzido até o túmulo, a pirâmide, né? E aí o sarcófago, que tinha no seu interior a múmia do faraó morto, era depositado nesse túmulo na pirâmide, junto com todos os seus pertences, todas as suas riquezas. O faraó tinha várias esposas, ele podia casar mais de uma vez. Existem relatos históricos, de alguns documentos históricos, de que alguns faraós levaram inclusive suas esposas para o túmulo.
elas foram colocadas lá junto com as riquezas, porque eles tinham, né, acreditavam veementemente que o corpo, que o faraó retornaria do mundo dos mortos, até as esposas ele tinha que retomar. Então elas tinham que estar lá junto com ele, elas eram deixadas lá. Coitadas, morreram nas pirâmides, né? Sem comida, sem nada, morreram lá dentro, porque nenhum faraó voltou. Era uma crença, era um mito. Assim como os mesopotâmicos, eles tinham mitos, né? A mitologia fazia parte da civilização egípcia. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos nesse conjunto de 2 aulas dos hábitos, dos costumes, das crenças, da religião, né, da cultura de 2 importantes povos para a humanidade, que são os mesopotâmicos e os egípcios, povos muito importantes da chamada Antiguidade Oriental. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós tivemos questões bem interessantes nessas 2 aulas. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui.